Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Anderson da Z3D Print e estou aqui hoje para trazer para vocês como configurar de maneira muito fácil a retração utilizando aí os novos recursos do Prusa Slicer na versão 2.6.0, que são os recursos de multi-extrusoras. Tá? Eu peço aí para quem gostar do vídeo que não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as novidades sempre em primeira mão, porque eu vou estar trazendo aí muitas coisas diferentes, muitas coisas novas que vão ajudar vocês aí a melhorar a qualidade da sua impressão. Então vamos dar sequência aí a esse tutorial e vamos abrir agora o Prusa Slicer. Com o Prusa Slicer aberto, eu vou escolher aqui como perfil para esse tutorial a impressora Creality Ender 3 V2. O perfil de filamento também para essa impressora e a altura de camada de 0,2 milímetros. Agora eu vou importar aqui uma peça de calibração de retração. Essa peça eu vou deixar disponível aí para vocês. Vamos colocar aqui nessa posição. E agora vamos em configuração da impressora. Aqui em configuração da impressora, vamos criar 5 extrusoras. Vamos marcar aqui essa opção, que é uma única extrusora multimaterial. E agora vamos, em cada uma das extrusoras, vamos apenas mudar aqui a cor para deixar cada uma com cores diferentes. Isso aqui é apenas para visualizarmos na hora da configuração. Pronto, com as cores configuradas, agora vamos aqui em configuração de filamento. Aqui em configuração de filamento, vocês já tem que ter feito o tutorial sobre como calibrar o multiplicador de extrusão, tá? Aqui nessa impressora que eu vou utilizar, o multiplicador de extrusão dela é 0,98. E para esse tutorial funcionar, tem que estar tudo calibrado aqui, o multiplicador. Agora vamos aqui na ferramenta sobrescrever configuração de filamentos. Aqui que vai começar a configuração. Vamos criar um material diferente para cada configuração da calibração de retração. Vamos agora marcar aqui essa opção, que é o comprimento, de quanto o filamento ele é puxado para trás nas configurações de retração, e aqui a velocidade de retração. Então, como essa impressora que eu vou fazer esse teste, ela é uma impressora Bowden, que tem o tubo de PTFE, onde vai o filamento até a extrusora. Então vamos fazer aqui a calibração de 1 em 1 milímetros. Então para essa primeira configuração aqui, vamos deixar aqui 1. E na velocidade de retração, vamos deixar 60. Tá? Vamos salvar essa predefinição de material. Eu vou colocar aqui um nome para eu saber, que é o teste de retração. Retract 1 milímetro. Aqui, retract 1 milímetro. Ok. Agora eu vou criar um outro material, mudando aqui apenas o comprimento. Eu vou colocar 2. Eu vou salvar. Agora vai ser retract 2 milímetros. O próximo material vai ser retract 3 milímetros.
o próximo 4. E agora 5 milímetros, tá? Essas configurações aqui, eu estou ensinando o básico, né? Por exemplo, se você fez esse teste aqui até 5 milímetros e não encontrou a configuração ideal de retração, você pode, para a extrusora Bowden, fazer até no máximo 8 milímetros aqui e ver se a sua configuração, se alguma dessas configurações vai ficar boa para sua impressora, tá? Também você pode de repente mudar aqui a velocidade de retração, dependendo da sua impressora. Eu coloquei 60 milímetros aqui porque eu já sei mais ou menos qual é a velocidade de retração que eu posso utilizar para essa impressora. Mas aí você pode fazer essas mesmas configurações utilizando aqui velocidades de retração diferentes. Então eu vou salvar aqui como 5 milímetros. E se você for fazer esse teste com impressoras Direct, né, que são as impressoras agora mais atuais no mercado, você faz aqui o comprimento, você utiliza 0,1 até 1 milímetro, que você vai conseguir descobrir aí a retração adequada para a sua impressora. Então, salvamos todos esses materiais. E agora vamos escolher aqui, para cada extrusora dessa, um material desse que a gente criou. Aqui para a extrusora 1, vamos escolher na ordem, né? Retract 1. Para a extrusora 2, o Retract 2. Para a extrusora 3, o Retract 3. E assim por diante, né? Isso aqui é o pulo do gato, tá? Em nenhum lugar da internet vocês vão encontrar. Pelo menos eu não encontrei nada falando sobre isso. E vocês estão tendo aí o privilégio de conseguirem fazer essa configuração de maneira muito simples. Vamos agora em configuração de impressão. Preenchimento. Vamos deixar aqui um preenchimento 0%. Vamos agora na bandeja de impressão. Aqui podemos ver as configurações das extrusoras, cada um com a sua respectiva, com seu respectivo material configurado individualmente as suas retrações. Aqui vamos selecionar a peça. E na primeira extrusora vamos deixar marcado 1. Vamos fatiar. E a cada intervalo desse aqui, vamos atribuir uma mudança de material, tá? Aqui no primeiro, vamos em 5 milímetros, vamos clicar aqui em mais. Mudar extrusora. Vamos selecionar extrusora 2. Aqui no próximo intervalo, em 9 milímetros, vamos clicar em mais. Extrusora 3. No próximo intervalo, aqui na altura 13, vamos colocar extrusora 4. E no próximo intervalo, em 17 milímetros, vamos clicar em mais, mudar a extrusora e extrusora 5. Agora vamos fatiar. Vamos aqui em tipos de recursos e vamos selecionar impressão colorida. Aquelas mudanças de cores lá no início da configuração, né, de cada extrusora, é justamente para observarmos aqui na peça cada cor, né, com sua respectiva cor das extrusoras configuradas, que isso aqui é mais para a gente ter uma ideia de onde que vai ficar cada configuração. Aí agora vamos salvar no cartão de memória e mandar imprimir.
Aí depois vamos analisar os resultados. Então agora, depois de terminada a impressão, vamos analisar os resultados. Vou mostrar para vocês aí na tela. Aqui temos a peça impressa, né, com o teste de retração. Podemos ver que nos dois primeiros intervalos temos bastante fiapos. E já no terceiro para cima já começa a melhorar. Então, no caso aí nessa impressora, eu utilizava para esse material um comprimento de retração de 4 milímetros. E podemos ver aí que de 4 para 5 milímetros ele vai funcionar direitinho para esse material, né? Lembrando que cada material ele tem propriedades diferentes de retração, e também você tem que verificar se o seu material ele não contém umidade, porque um material com umidade dificilmente você vai conseguir configurar normalmente a retração. Mas é isso, pessoal. Esse teste de retração é uma novidade, tá? Que eu estou trazendo para vocês em primeira mão. É uma configuração muito fácil de fazer. Se por acaso você chegou até os 5 milímetros e a sua retração ela ainda continua ruim, você pode aumentar para as impressoras Bowden mais um pouco. Eu recomendo até 8 milímetros para você fazer o teste. Se com 8 milímetros não melhorou, você pode verificar a umidade do seu filamento, ou então fazer testes, né, com velocidades de retração diferentes. Pode também aumentar até um limite de 80 milímetros por segundo. Eu não recomendo mais do que isso para a velocidade de retração. E também, para fazer esse teste corretamente, como eu falei, né, vocês têm que estar com as configurações, fazer todas as configurações que eu ensinei antes. São as configurações de velocidade, largura de extrusão, multiplicador de extrusão. Então façam primeiro todas essas configurações para depois vocês chegarem aqui no teste de retração e atingirem uma boa... para o seu teste, né, atingir uma boa qualidade. Aí então, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre o teste de retração. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam aí de dar uma força para o canal, né, de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, porque aqui eu vou trazer coisas que vocês não costumam ver normalmente na internet, e também de maneira muito prática e fácil, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Valeu, gente!